Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para você os livros que eu tenho sobre a história da minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros fica no norte de Minas Gerais, é uma cidade que começou a ser fundada, seus primeiros rudimentos através da Fazenda Montes Claros, que foi criada pelo bandeirante Antônio Gonçalves Figueira e que depois passou para José Lopes de Carvalho, que era um alferes e por sua vez instituiu uma capela, que é a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição e São José, que se tornou a atual igreja matriz e através disso as pessoas foram morando em volta dessa igreja e atualmente nós temos a cidade de Montes Claros, que é a quinta ou sexta maior cidade de Minas Gerais em termos de população. E eu gosto bastante de estudar as minhas origens, eu gosto bastante de estudar a genealogia, e nesse estudo de genealogia acabei descobrindo que realmente a história da minha família está vinculada com as origens, né, com os primeiros povoadores, com os primeiros habitantes dessa região, especificamente em Montes Claros, e que são os próprios fundadores que nós temos dos primeiros povoados da região. E nisso, nessa pesquisa genealógica, eu me tornei membro do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, que se dedica a estudar a história, estudar a geografia, estudar todos os aspectos da cidade de Montes Claros e também da região, né? Porque a cidade de Montes Claros ela é como se fosse uma capital aqui do norte de Minas, né? Onde se concentra quase tudo nessa cidade e as outras cidades que estão em torno acabam também tendo um bom vínculo, né, com relação a Montes Claros, seja econômico, seja educacional, enfim, acaba que Montes Claros absorve toda essa cultura também da própria região. Mas a minha pesquisa, em específico, é relacionada à história da minha família e também à história de Montes Claros especificamente, né? Porque tem pessoas que são parte do Instituto Histórico e Geográfico que pesquisam outras cidades, né? Salinas, Januária, Janaúba, outras cidades que têm, de certa forma, alguma relação também aqui com o norte de Minas, mas eu especificamente estudo a história de Montes Claros pelo vínculo, né, e que está relacionado com a minha família desde as origens, né. Mas nisso eu irei mostrar para vocês alguns livros que eu tenho, que ao longo do tempo eu venho acumulando, né, e venho colecionando esses livros. Não tenho todos os livros que tratam sobre a história de Montes Claros, mas aqui eu fui acumulando os que eu pude adquirir em sebos, né, alguns que algumas pessoas me deram de presente também, né? E como membro do instituto, né, eu entendo que eu tenho que me tornar alguém erudito, eu tenho que entender a história de Montes Claros para poder justamente escrever coisas, apresentar a história da melhor forma possível onde é que eu estiver, dentre outros aspectos. Então, vamos mostrar essa coleção que é cheia de livros aqui que são realmente fantásticos, né? Inicialmente, nós temos os primeiros livros que tratam sobre a história de Montes Claros, né? Nós temos aqui o Corografia Mineira, município de Montes Claros, que foi escrito pelo desembargador Antônio Augusto Veloso, que foi resgatada, republicada pelo Dário Teixeira Cotrim. Nessa publicação é o primeiro tratado que trata sobre as origens do município de Montes Claros, né? Falando das origens com os primeiros paulistas que vieram aqui, depois com a instituição da própria capela. Então, é um livro que resgatou aí esse primeiro texto, né, o primeiro tratado sobre as origens de Montes Claros, que foi escrito em 1897 por esse desembargador aqui. Então, esse é o primeiro livro, é uma recomendação bibliográfica inicial, né, a grande parte dos outros historiadores posteriores ao desembargador acabaram lendo e verificando como uma fonte inicial. Depois dele, nós temos o famoso livro aqui do Urbino de Souza Viana, né, que não é natural de Minas Gerais, né, ele veio da Bahia, mas ele escreveu um verdadeiro tratado muito eficiente, baseado em documentos, né, Montes Claros, breves apontamentos históricos, geográficos e descritivos, e que foi republicado pela editora Unimontes, né, dentro de uma coleção dedicada à comemoração do aniversário de Montes Claros. Então, nesse exemplar, o Urbino Viana, que eu considero como o maior historiador que trata sobre Montes Claros, ele foi atrás dos documentos, ele foi atrás da origem raiz mesmo de Montes Claros com os bandeirantes, né? Ele estudava os bandeirantes nessa região toda, então ele faz todo um trabalho em torno aí dos documentos. Ele também se correspondia com o Capistrano de Abreu, com outros historiadores e pensadores do Brasil, então é uma obra realmente muito interessante tratando sobre as origens de Montes Claros, né? Tem aí mais de 300 páginas onde ele faz aí uma verdadeira radiografia da cidade
e apresentando os vários aspectos. O livro foi escrito originalmente por volta de 1915, 1916. Outro livro também que se tornou importante, que é o livro escrito pelo professor médico, dentre outros aspectos, poeta, Hermes de Paulo, né? Alguém que foi grandioso em várias áreas do conhecimento, né? E ele escreveu aqui Montes Claros, sua história, sua gente, seus costumes, em 3 volumes, onde ele apresenta aqui a história de Montes Claros, né, utilizando alguma parte do material do Urbino Viana e também atualizando com alguns aspectos, com nomes e com informações da época em que ele viveu. Então ele apresenta aqui também partes do folclore da região. É um livro que foi referenciado até por Câmara Cascudo, né? E o Afonso de Toné correspondia com o Hermes de Paulo, que escreveu essa grandiosa obra em 3 volumes. Né? É uma referência basilar, porque o Hermes de Paulo ele tratou de quase tudo sobre Montes Claros. Né? Tem até um volume específico sobre genealogia, que foi muito útil na minha pesquisa, né? Que é esse volume aqui, o segundo volume, que trata da genealogia de Montes Claros. Ele fez questão de consultar cada família da região, né, e especificamente da cidade de Montes Claros, que tinha um vínculo histórico, né, e anotou os nomes dessas famílias todas que viviam aqui, as famílias tradicionais, né, e na qual tem um vínculo aí com boa parte desse pessoal que está aqui nesse livro, né. E aí nós temos também o outro livro que trata sobre os costumes, onde ele apresenta as festas, a cultura em si, né, as superstições, as músicas, o folclore e os contos que estão relacionados aqui nesse volume. Então é uma obra de ordem grandiosa, né? Basicamente que a história de Montes Claros está relatada, foi escrito ali na década de 50 e republicado depois em 1979, e vale a pena realmente aqui ter essa obra, né? O grande Hermes de Paula, né, que foi um grande historiador aqui e pensador de Montes Claros. Além disso, nós temos também o Nelson Viana, que escreveu aqui Serões Montes Clarenses, onde ele apresenta aqui relatos, coisas de memória que ele tem, origens de nomes de rua, origens de locais da cidade, né? Então, Serões Montes Clarenses. Depois nós temos também do mesmo autor, que é o Nelson Viana, que participou do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Ele escreveu Efemérides Montes Clarenses, de 1707 a 1962, onde ele vai dando aqui as datas, né, para cada ano e para cada data específica, o que aconteceu desde 1707 até 1962. Então é um livro aqui que eu tive a sorte de encontrar no sebo, né, tem mais de 600 páginas dando detalhes aqui sobre vários acontecimentos que são relevantes aqui na cidade. Outro livro também do próprio Hermes de Paulo, né, que eu esqueci de mencionar, mas que é importante, de Padre Chaves a Padre Dudu, que é uma referência que ele escreveu aqui em 1982, tratando sobre a história da igreja em Montes Claros. Né? Então é um livro aqui do Hermes de Paulo que é bem interessante também, traz novas informações sobre as origens religiosas, né, especialmente da Igreja Católica aqui em Montes Claros. Tem vários outros livros que tratam sobre a história de Montes Claros de uma forma geral, mas que não acrescentam tanto quanto essas obras que eu já mencionei aqui até agora, né? Essas obras que eu mencionei até agora, do Hermes de Paulo, Urbino Viana, Nelson Viana, são obras basilares, que eu poderia dizer assim, né? Todo historiador que for analisar a história de Montes Claros tem que passar pela leitura dessas obras aqui, desses autores, né? Mas tem outros que tentaram apresentar de uma forma geral a história de Montes Claros, né? O Luiz de Paula Ferreira, Aspectos do Desenvolvimento de Montes Claros, dá uma síntese, né, da história de Montes Claros, então é bem resumido mesmo, tem poucas páginas aqui, mas que acrescenta algumas informações. Então aqui, Aspectos do Desenvolvimento de Montes Claros. Outro livro aqui do Henrique de Oliva, Brasil, História e Desenvolvimento de Montes Claros, também não traz muita novidade em termos aí de história, especialmente na parte mais antiga, mas tenta mostrar aspectos do momento em que ele viveu. Outro livro também, Montes Claros de Ontem e de Hoje, da Ivone Silveira e da Zezé Colares. Na verdade, é uma síntese daquelas obras que eu já mencionei, né, do Urbino Viana, do Hermes de Paulo, do Nelson Viana. Ela sintetizou isso de uma forma que fosse considerada didática, especialmente para que estudantes, né, e fosse levado às escolas para que fosse ensinada a história de Montes Claros. Então, Montes Claros de Ontem e de Hoje tem muitas imagens, né, muitas fotos aqui das personalidades, das pessoas que foram consideradas pelos autores como relevantes. Né? Então, está aqui esse livro.
E tem vários outros livros que são interessantes, mas que são mais específicos, né, que não são de uma forma geral da história de Montes Claros, como eu já mencionei. O Concílio no Sertão, as transformações do catolicismo do norte de Minas a partir do Concílio Vaticano II, da editora Unimontes, escrito por Fábio Vieira, que trata sobre as mudanças, né, que o Concílio Vaticano II teve na igreja e como elas foram implementadas especificamente em Montes Claros, no norte de Minas. Tem esse aqui também, que é, na verdade, um guia turístico, né, que foi publicado em 2002, que tem várias imagens, vai explicando aspectos em termos turísticos, né, é bem sintético, mas que é só um guia mesmo. Eu tenho aqui esse outro, que Casa do Direito, né, que trata sobre a Faculdade de Direito de Montes Claros, que foi fundada em 1964, que é a atual Faculdade de Direito da Unimontes, né, a qual eu também fui estudante, né, me formei em Direito pela Unimontes. Então nós temos aqui esse livrinho que trata da história, da origem do curso de Direito. Então por isso que eu tenho esse interesse aqui nesse exemplar, para entender como que surgiu o curso que eu participei, né. Outro grande historiador que eu não poderia deixar de mencionar é o Simeão Ribeiro Pires, né. Ele publicou o livro Raízes de Minas, que foi muito premiado na época dele, é uma obra consideradíssima, né, com grande apelo, né, documental, trata sobre vários aspectos relacionados ao norte de Minas, que é muito bom e bem referenciado, né. Outro livro que foi um livro póstumo, né, Serra Geral, Diamantes, Garimpeiros e Escravos, do Simeão Ribeiro. Esse é um livro póstumo, mas que também traz muitas informações sobre o norte de Minas e sobre as origens propriamente ditas, né. Além desses livros, tem outros que são relevantes que eu devo mencionar, que fazem parte da minha biblioteca. No Sertão das Minas, Escravidão, Violência e Liberdade, 1830 a 1888, do professor Alisson Luiz Freitas de Jesus. Ele aqui tenta esboçar um pouco da história da escravidão aqui no norte de Minas, né, que foi um tipo diferente, né, do restante de Minas Gerais, porque aqui a grande parte das pessoas que eram escravizadas, elas não tinham tanto trabalho como era nas Minas, né, que era no sul, onde o trabalho era mais duro, no minério. Aqui no norte de Minas, aqueles que eram escravizados, eles trabalhavam na pecuária, trabalhavam na agricultura, e tinha uma relação um pouco mais, como poderia dizer, relacionada com a família daqueles proprietários, né? Então aqui ele vai explicar como é que era essa relação diferenciada, e também, por ser diferenciado, ele vai tratar vários aspectos relacionados à própria violência que existia, uma situação complexa que era também de parceria, ao mesmo tempo de rejeição em relação à escravidão que existia aqui no norte de Minas, né? E é importante dizer que o próprio norte de Minas, Montes Claros em si, surgiu muito a partir disso, né, de pessoas que eram escravizadas, né, na região do sul e ia para o norte, fugindo justamente dessa escravidão também, né. Então aqui tem todo um contexto que é bem interessante, que é pouco explorado ainda, que precisa ser estudado no Sertão das Minas, né. Além disso, nós temos aqui Montes Claros, Memórias do Centenário, de Rogério Otton Teixeira Alves e Luciano Pereira da Silva. Trata sobre o centenário, lendário centenário de Montes Claros, de 1957, né, que ocorreu uma grande festa aqui comemorativa aos 100 anos da cidade de Montes Claros, né, quando ela se tornou cidade em 1857. Então aqui fizeram uma festa, né, que é essa festa do centenário, e o próprio Juscelino Kubitschek, presidente da República na época, veio na cidade, fez um discurso aqui, e aí há toda uma polêmica em torno de qual a real data, né, que a cidade foi fundada, se foi em 1857 ou se foi em 1832 ou 1831. Mas enfim, é um livro que trata sobre isso, né, para entender o centenário de Montes Claros. Essa comemoração foi feita em 1957. Outro livro aqui é O Padre Velho, do Geraldo Tito Silveira, que é um parente, né, que escreveu aqui a história do Padre Augusto, que foi o primeiro padre nascido em Montes Claros, e que tinha fama aí de fazer milagres, né? Ele era primo do avô da minha avó, por assim dizer, né? E aí que narra toda a história da vida dele, as origens, né? E as coisas que ele fez. Ele também foi político, né? E foi uma pessoa bastante influente na sua época. Outro livro também que é interessante aqui, O Patrimônio Histórico de Montes Claros, pela editora Unimontes, da Milene Antonieta Coutinho Maurício.
ela buscou entender o patrimônio histórico de Montes Claros e ela fez todo um relato mostrando aqui os casarões antigos, os locais históricos de Montes Claros e tentando mostrar e evidenciar o que é realmente de fato o patrimônio histórico da cidade. E é bem interessante esse livro para compreender justamente a cidade, quando você estiver passando pelas ruas, entender o que significa cada uma daqueles monumentos, né? Aqui, História e Memória, Aspectos Sociais, Políticos e Religiosos do Catolicismo Norte Mineiro, de Francisco Oliveira Silva e Dorival Souza Barreto Júnior. Dorival, ele era o padre, agora se tornou bispo, né? Vindo aqui justamente de Montes Claros. Então nós temos aqui a história, um pouco da história da igreja em Montes Claros. Além disso, nós temos outro livro também que é considerado quase como um clássico aqui, né? Montes Claros Era Assim, de Ruth Tupinambá Graça, né? Onde ela vai lembrar e apresentar suas memórias de Montes Claros, né? Ela viveu bastante aqui, conheceu muitas pessoas das próprias origens da cidade, então ela faz aqui o seu próprio relato sobre Montes Claros. Então por isso que Montes Claros era assim, na época em que ela viveu, há mais de 100 anos atrás, né? Ela teve aqui essa boa conduta, né? De escrever um livro com as suas memórias e apresentando as origens de Montes Claros. Outro livro aqui também que é interessante, Caminhos do Sertão, aqui já mostrando um pouco da ideia de ocupação territorial, né, especialmente no período colonial, escrito por Erivaldo Fagundes Neves e Antonieta Miguel, que juntaram vários documentos e fizeram a transcrição, né. Aqui, especificamente sobre Montes Claros, nós temos a viagem que foi feita aqui no norte de Minas, né, por Joaquim Quaresma Delgado. Ele trata de toda a viagem que ele fez, os locais em que ele esteve, né? Então é interessante aqui, em 1733, essa viagem dele, né? Depois disso, nós temos aqui também outros livros mais específicos, né? Que é Faces do Legislativo de Montes Claros, 50 anos, de 1947 a 1997, de Jorge Tadeu Guimarães, tratando sobre o Legislativo de Montes Claros no século XX. E temos aqui o livro mais recente, História e Memórias da Câmara Municipal de Montes Claros, do Coronel José Pinheiro Neves até Cláudio Rodrigues Jesus, 2022. Então aqui são organizados por Yara Maria Silva, Maria Dava Souto e Oliveira e Werley Pereira de Oliveira, tratando sobre a história justamente da Câmara Municipal, né? As atividades, as personalidades, né? os vereadores, os políticos que participaram e que tiveram a atuação aqui na Câmara Municipal da cidade. Além disso, também nós temos outro livro interessante aqui, Rua de Baixo, O Passado Reencontrado, de Fabiano Lopes de Paula, Adriana Lopes de Paula Andrade, Bernadette Veciane Santos e Virginia Abreu de Paula, são os organizadores. O Fabiano aqui é um grande amigo, né, que sempre me dá boas referências, a gente sempre conversa ao longo dos dias, né, então é muito interessante aqui esse livro, muito bem ilustrado, que trata aqui justamente das famílias que estavam em Montes Claros, que são famílias tradicionais daqui, com várias fotos, várias referências. Muito interessante esse livro aqui e muito bem feito também. Outro livro também que trata com referência a Montes Claros, Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, de Auguste de Saint-Hilaire, que é um francês que passou aqui pela região do norte de Minas e ele acabou relatando, né, aquilo que estava aqui. Ele descreveu a região toda nesse livro aqui. Então, por isso é um livro de referência da região também, né? Dentre outros livros também que eu tenho que tratam sobre história regional, não especificamente de Montes Claros, né? Bandeirantes Paulistas no Sertão do São Francisco, Povoamento e Expansão Pecuária, de 1688 a 1734, de Márcio Santos, publicado pela EDUSP, né? Márcio Santos, que é um historiador aí, que apresentou esse estudo sobre a região e trata sobre os primeiros povoadores, dentre qual os antepassados que eu tenho também. Márcio Santos atualmente está lá no Egito, né? Já extrapolou aí as esferas de suas pesquisas, né? E está lá vivendo tranquilamente no Egito e aprendendo, né, sobre a cultura árabe, mas ele também pesquisou sobre a história do norte de Minas, especificamente essa região aqui próximo ao Rio Verde, né? E aí apresentando como que os bandeirantes foram os primeiros povoadores, os primeiros a habitar essa região aqui do norte de Minas, nesse livro dele, que é fundamentado aqui em vários documentos, e é realmente um livro muito precioso mesmo. E ainda é disponível pela internet, você consegue adquirir ele ainda, né? Vou até deixar o link aí para você adquirir na descrição.
Outro livro também que trata sobre a região é esse aqui, ó, Mineiros e Baianeiros, João Batista de Almeida Costa, né? O João Batista, conhecido como Joba também, né? Um grande amigo aí, que escreveu um texto fabuloso aqui sobre a região, sobre como se deu a formação do norte de Minas, especificamente focando aqui no Matias Cardoso, né? Naquela região do Matias Cardoso, que também foi um bandeirante aqui da região. E está aqui, ele trata em vários aspectos, especialmente no âmbito da antropologia, né? E comparando aí com a região mais ao sul de Minas com a região do norte de Minas. Então está aqui esse livro dele também. Deixa eu ver aqui outro livro que trata sobre a região do norte de Minas no período colonial. É importante esse livro aqui, Donas Mineiras do Período Colonial, da Maria Beatriz Nisa da Silva. Ela trata sobre as mulheres que estiveram no norte de Minas, que foram mulheres muito poderosas, muito ricas, né, e que tiveram muita influência política. Então, por isso, ela Donas Mineiras do Período Colonial, tratando sobre as mulheres no período colonial em Minas Gerais. E aqui fala muito sobre as mulheres também aqui do norte de Minas, fazendo referência até algumas parentes que eu tenho aqui, algumas antepassadas, né? Deixa eu ver aqui mais. Outros livros aqui da Carla Maria Júnior Anastasia, ela trata sobre o período em que nós tivemos aqui as revoltas no norte de Minas, especificamente em 1736 até 1738, que foram basicamente revoltas contra a coroa portuguesa por causa da cobrança de impostos, né, antes mesmo aí da Inconfidência Mineira e dentre outras revoltas, né. Então ela trata aqui da Maria da Cruz e a sedição de 1736, que é um livro onde ela apresenta aqui documentos, ela relata sobre esses acontecimentos que tiveram dessas revoltas aqui no norte de Minas. Esse outro livro também, Vassalos Rebeldes, Violência Coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII, também trata sobre esse mesmo tema relacionado a essas revoltas que ocorreram aqui. Dentro dessa mesma época também, dentro desse mesmo período de estudo, nós temos aqui a obra Motins do Sertão, documentos do Arquivo Público Mineiro de 1736 a 1738, da organização de Giselo Fagundes e Nailson Martins. Aqui uma série de documentos que trata sobre esses motins, essas revoltas que ocorreram em 1736 no norte de Minas, e também dos mesmos autores aqui, Alvará de Perdão, concedido a Dona Maria da Cruz, está aqui também por Giselo Fagundes e Nailson Martins. É um livro também que trata de explorar esse aspecto da revolta do norte de Minas em relação à coroa portuguesa. Dentre outros aspectos, nós temos também aqui capítulos sertanejos de Giselo Fagundes e Nailson Martins, trazendo vários documentos, várias referências, imagens e fotos também aqui da região. Outro livro também que é mais recente, foi lançado há pouco tempo, que é A Garganta das Minas, Ensaios de História Regional, de Aparecido Pereira Cardoso, né, grande amigo aqui também, que fez um belíssimo estudo documental sobre os primeiros habitantes aqui do norte de Minas e a sua luta, né, contra os habitantes primeiros, que eram os índios que estavam aqui, né, os indígenas. Como é que se deu aqui toda uma luta, né, em relação a territórios, né? E aí nós temos aqui toda uma série de documentos que ele junta, informações sobre o período, sobre Matias Cardoso especificamente também, né? Então é bem interessante esse livro que acrescenta a nossa bibliografia. Além de todos esses livros, nós temos também aqui Crônicas Históricas de Montes Claros e outras crônicas mais de Dário Teixeira Cotrim, né, onde ele apresenta aqui uma série de crônicas, né, históricas que ele vem publicando ao longo do tempo em jornais e em revistas. Existe também outro livro dele, né, que é a História Primitiva de Montes Claros, mas que eu não tenho ainda, né, mas eu tenho esse aqui dele, Crônicas Históricas de Montes Claros, que é um livro também muito útil, que faz referências a vários aspectos históricos da região, apresenta comentários, alguns documentos interessantes, sobre documentos históricos também ele trata aqui, sobre aspectos da região mesmo, né, e até sobre o período colonial, sobre o período mais recente também. Então aqui várias partes que são interessantes. E além disso, né, o próprio Dário Teixeira Cotrim, ele é membro do Instituto Histórico Geográfico, né, da qual eu participo também, e lá ele é uma grande referência. E tem também a própria revista do Instituto, que eu vou mostrar para vocês aqui. São 29 volumes que já foram publicados até agora, né?
deixa eu mostrar aqui, todos que tratam da história de Montes Claros e da história da região. No último número foi a minha primeira contribuição, que é esse aqui, o número 29, é o último lançado, e que eu fiz aqui uma contribuição tratando sobre o capitão Miguel Domingues, né, que dizem que seria um dos fundadores aqui da região do norte de Minas, mas que eu apresento aqui a revisão bibliográfica, né, o que já se falou sobre esse capitão Miguel Domingues até o momento. E aí nós temos aqui a minha primeira contribuição nessa revista, a do número 29. Então são 29 volumes, todos que tratam sobre a história da região, a cultura, as crônicas, música, etc. Né? Essas revistas você pode adquirir no próprio instituto mesmo, né, que fica no corredor cultural, atrás da Igreja Matriz, no centro de Montes Claros. Então, são vários livros que eu tenho. Tem vários outros livros que foram publicados sobre a história de Montes Claros, que eu ainda não tenho, mas que eu espero conseguir ter ainda, né, ao longo do tempo. E estou acumulando a minha bibliografia histórica, que trata sobre a cultura, que trata sobre tudo aqui de Montes Claros, né? Então eu gosto muito de estudar a história regional para me compreender. Quanto mais eu compreendo a história da região, eu compreendo sobre a história da minha família, interligada aí com as origens da minha família, e ao mesmo tempo me compreendo enquanto morador, enquanto cidadão, enquanto pessoa que nasceu aqui e que tem essas raízes, né? E nessa compreensão eu entendo mais sobre a história de Minas Gerais, sobre a história do Brasil e sobre a história em si, de tudo que nós podemos verificar. Então, é muito interessante conhecer mais sobre a história da sua região, conhecer a história da sua cidade, e assim você, dentro dessa história, fazer a diferença também. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.